Gente, bom dia. Você está bem aí? Como é que está a expectativa do teu coração? Como é que foi a tua semana? Certeza que foi uma semana de decisões, uma semana às vezes com muita correria. Mas agora é o momento onde a gente se assenta e para ouvir aquilo que Jesus tem para falar com a gente enquanto corpo. Porque eu tenho certeza que a gente tem parado para ouvir Jesus no nosso lugar secreto, mas agora aqui especificamente Ele vai falar conosco enquanto igreja, enquanto povo que se reúne em congregação, em comunidade de fé. Quantos estavam aqui domingo passado? Dá um sinalzinho com a sua mão aí. Você lembra o que o pastor Eli pregou domingo passado? Não fala todo mundo junto não, senão embola, hein? O pastor Eli domingo passado ministrou sobre vinho novo em odres. É o oposto. Vinho novo em odre novo, porque o vinho novo em odre velho se perde. Isso estava lá em Lucas capítulo 5, versículo 36. E hoje, de maneira bem objetiva, bem intencional, eu quero dar continuidade, basicamente ao mesmo tema, ao mesmo propósito, à mesma direção. Porque se nós, enquanto igreja, não caminharmos na mesma passada, a gente vai se perdendo ao longo do caminho. Se a gente começar a caminhar juntos aqui e mudarmos apenas 1 grau, quanto mais longe a gente estiver, a distância vai ser cada vez maior. Mesmo que seja uma diferença tão pequena, mas quanto mais a gente vai se afastando para o propósito que Deus nos chamou, a gente vai se distanciando mais. Então hoje, intencionalmente, eu quero falar sobre o tema. E o tema é o valor daquilo que nós carregamos. O pastor ministrou domingo passado que é impossível Deus derramar um vinho novo, uma unção nova, um dom novo, uma graça nova, uma autoridade nova dentro de um recipiente velho. E a gente aqui entende com muita tranquilidade que o recipiente fala de quem? Do nosso próprio coração, da nossa própria vida, da nossa própria maneira de viver a vida que Deus nos chamou para viver. Por que isso? Porque aquilo que é novo, aquilo que é fresco de Deus, precisa de espaço, precisa de lugar para ampliar, precisa de um lugar para crescer, para expandir. Então, se nós temos desejado em Deus viver algo novo, uma experiência nova, começar um ministério novo, um negócio novo, seja lá o que for, isso que nós ansiamos no coração precisa que haja espaço dentro do nosso coração para que isso ganhe forma. Amém, querido? Amém. E hoje eu quero consolidar essa palavra no meu espírito, no teu espírito, para que a gente, enquanto igreja, possa caminhar exatamente para o lugar onde Deus tem nos chamado. Eu não sei se você já percebeu, mas de alguns meses para cá, o Senhor tem nos feito crescer, não apenas em número, mas em graça, em uma glória, em uma presença, em uma visitação. Os nossos cultos não têm mais sido as mesmas coisas. Todo domingo nós temos crescido de glória em glória. Amém, querido? Você está aqui comigo, amém? E é para esse lugar que o Senhor tem chamado a gente. É para esse ambiente que o Senhor tem nos convocado. É para essa situação que Deus tem dito: ei, vem, há um caminho aberto por aqui, passem por aqui. Então nessa manhã eu quero falar exatamente sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler e começar aqui a conversar algumas coisas que eu tenho certeza que vai falar ao meu coração, ao teu coração. 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E o tema da mensagem é o valor daquilo que carregamos. Mas o que carregamos? Já vamos entender. E diz a palavra do Senhor assim para nós, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso próprio corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Querido,
carregar esse tesouro, carregar o tesouro do Evangelho, carregar aquilo que você recebeu de vinho novo, e não existe vinho novo maior do que carregar a mensagem do Evangelho, amém? Amém. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu estou querendo um vinho novo, mas talvez é um emprego novo, um recurso novo, um carro novo, uma oportunidade nova, mas tudo é novo. Mas não existe nada mais poderoso, de novo, do que Deus pegar a mensagem do Evangelho e colocar dentro de nós. Não há nada mais novo do que a própria mensagem do Filho de Deus. E esse é a excelência do poder do Evangelho dentro de estruturas simples, pequenas, limitadas, comuns, como o quê? Como você e eu. Domingo passado o exemplo era um odre pequeno, onde se punha água, ou óleo, ou vinho, dependendo da circunstância. Mas agora o apóstolo Paulo está chamando a atenção e dizendo que esse evangelho está sendo colocado dentro de vasos de barro. Se a gente for ler a palavra, a gente vai descobrir que numa casa existem vasos para honra e vasos para desonra. Existem vasos de ouro, de prata e de barro. Por que Deus não pegou o evangelho e colocou dentro de vasos de ouro? Por que o próprio Cristo não pegou a sua mensagem e colocou dentro de vasos de prata? Que é muito mais especial do que um vaso de barro. Sabe por quê, meu irmão? Porque o evangelho em nós só tem um propósito, e não é chamar a atenção para o vaso, é chamar a atenção para aquilo que o vaso carrega. Aleluia. Amém, querido? Aleluia. Não se trata do seu dom, não se trata do seu ministério, não se trata da sua capacidade intelectual. É muito bom estudar, é maravilhoso estudar, eu amo me debruçar sobre a palavra e estudar, mas carregar a mensagem do evangelho não se trata disso. Se trata do que então, Diogo? Se trata de Deus olhar para algo que não tinha a mínima capacidade e condição de carregar o que Ele queria, dizer, eu vou derramar sobre vocês, porque quando eu fizer, não haverá nenhuma diferença. Quando as pessoas olharem, vão ter que dizer, foi o Senhor quem fez. Aleluia. Amém, querido? É isso, é isso. E o interessante é que Deus coloca dentro de vasos. Você já conseguiu colocar água, óleo, vinho e algum outro mosto dentro do mesmo vaso e fazer uma separação? Já conseguiu? Você já viu alguém tentar fazer isso? Por quê? Porque aquele vaso, ele só cabe uma coisa. Se você pôr ali, é uma coisa. É por isso que Deus pôs o evangelho em vasos e não pôs o evangelho em armários. Porque se Ele põe o evangelho em armários, se o exemplo que Paulo dá aqui fosse Deus pegou o evangelho e pôs em armários, haveria lugar para outras coisas dentro do teu coração. Mas Deus não quer que haja divisores. O Espírito Santo não quer concorrência. O Espírito Santo não quer que haja nada dividindo, fazendo separação. Glória a Deus. Então, querido, não tem espaço para o evangelho e o espaço para o orgulho. Não tem espaço para o evangelho e espaço para mentira. O espaço para o evangelho e o espaço para a palavra torpe. Não há espaço. Por quê? Porque o vaso não tem divisão. Ou você põe água e é tudo água, ou você põe vinho e é tudo vinho, ou você põe óleo e é tudo óleo. Não dá para separar. Então o que Deus está nos convidando nesse tempo, enquanto corpo de Jesus, que congrega na reunião dos santos aqui, é entender que assim como foi pregado domingo, do odre novo e um vinho novo, para que o vinho não se perca, Deus está dizendo, eu coloquei dentro de vocês uma mensagem para vocês pregarem, serem minhas testemunhas, carregarem por onde vocês forem, mas ela não pode ter concorrente. E aí eu abro um parênteses e te pergunto retoricamente, quais têm sido os concorrentes do evangelho na sua jornada de fé? Não me responda, pense aí. O apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 1 aqui,
Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Carregar o Evangelho de Jesus no nosso coração, dentro do nosso interior, vai requerer da gente algumas posturas. E a primeira postura é não desanimar. Eu não sei você, mas lutar contra o desânimo é duro. Lutar contra o desânimo é difícil. Porque você olha todo um cenário posto ao seu redor e você tem que olhar para o cenário e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor está vivo e em breve Ele se levantará sobre a terra em meu favor. Aleluia! Isso é não desanimar. É quando a circunstância bate na tua porta e quando você abre, você já tem uma palavra de fé nos teus lábios dizendo: ei, tu veio por um caminho, mas por 7 caminhos tu fugirá, porque o Senhor está comigo. Amém, amém, querido? Amém. A gente fala tanto de viver algo novo, só que na verdade, aquilo que Deus mais poderia nos entregar de poderoso já foi dado. Existe um louvor que diz: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Oh, queridão, não tem um trabalho que Deus vai te dar que você vai ficar mais feliz, não. Não tem nada que Deus possa lhe acrescentar de novo que vai fazer você regozijar mais. Por quê? Porque Cristo é tudo que Ele poderia nos dar e já foi dado. Aleluia! A diferença é que nesse caminho do Evangelho a gente desanima e Deus não trabalha com quem é inconstante. A Bíblia vai dizer: a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. A minha alma não tem prazer naquele que volta atrás, que lança a mão do arado. Ei, querido, quantas coisas o Senhor já te confiou e ficaram pelo caminho? Quantas coisas Deus já me confiou e eu deixei de fazer? Mas por quê? Porque talvez naquele momento, naquela estação, naquele tempo, eu ainda não havia entendido que Cristo era tudo que eu precisava ter. Aleluia! Você entende isso, queridão? A honra não está no vaso, mas aquilo que foi depositado dentro do vaso. Não tem a ver comigo nem contigo. O valor do vaso não é meramente figurativo, queridão. Vou repetir para você entender. O valor do vaso não é meramente figurativo, mas na sua utilidade para o reino de Deus. Tem um monte de vaso aqui. Um monte de vaso. Tem vaso aqui, vaso, está tudo vaso. Se o Espírito Santo hoje fosse falar assim: eu vou pegar aquele vaso ali e eu vou derramar ele em cima de alguém que nunca ouviu falar de mim. Quando ele virasse o vaso, cairia alguma coisa. Você está aqui comigo, irmão? Deus está nos convocando para uma mudança de vida. Se o Espírito olhasse para a igreja de Jesus hoje e falasse: vou pegar aquele vaso ali, aleatório, peguei. Tem alguém aqui faminto, sedento, eu vou derramar esse vaso em cima dele. E se ele virasse assim, o que cairia em cima do sedento e do faminto? Será que cairia a mensagem do Evangelho que foi depositada em nós? Ou cairia a murmuração? Ou cairia a palavra torpe? Ou cairia os gracejos imorais? O que cairia? Aí você vai falar: poxa, Diogo, uma palavra dessa num domingo pela manhã? Sim, no domingo pela manhã, porque o Espírito Santo, querido, quer te pegar de um lugar de paralisia e te levar para um lugar de utilidade. Chega de paralisia. Chega de a gente estender a mão para alguém para tentar abençoar, mas a mão está ressequida. Deus quer te dar vida, meu irmão. Deus quer gerar vida no teu espírito. Existem vasos que são apenas para ser decoração, mas não é o meu caso, não é o seu caso.
O Diogo, o que é ser um vaso de decoração? É você lá no teu ambiente de trabalho não tocar a vida de ninguém. Aí você é um vaso. Mas é de decoração. É lá na rua que você mora, algum vizinho precisar de uma palavra de bênção, ou de correção, ou de amor, e você só ser um figurante. Isso é ser um vaso, mas só decorativo. Sua vida, seu ministério, seu casamento, seus negócios só vão atingir a plenitude de tudo que for em Deus, se você decidir virar a chave e obedecer em tudo quanto Deus mandar. Por que isso? Porque Deus manda tanta coisa para a gente obedecer, mas nem sempre a gente consegue obedecer em tudo. A gente obedece 50%, 60%. Os muito bons vão obedecer a 80%, 85%. E Deus está dizendo, não, 85% de obediência é 100% de desobediência. Está comigo aqui, querido? O evangelho todo, essa frase eu quero que você repita comigo. Fala assim, o evangelho todo. Para o homem todo. Não é parte do evangelho para parte do homem. É o evangelho completo, para você completo. Para a sua família, para o seu trabalho, para as suas emoções, para os seus filhos, para o seu relacionamento, para a sua vida íntima. É o evangelho inteiro para você inteiro. Lembra? Não dá para repartir dentro do vaso, o vaso é uma coisa só. Jesus está buscando homens que o glorifiquem longe dos púlpitos. Vou repetir para você entender de novo. Jesus está buscando homens que o glorifiquem longe dos púlpitos. Porque da glória para Jesus, aqui em cima é maravilhoso e dá certo. O problema é quando alguém te fecha lá no trânsito e aí em vez do vaso derramar azeite, o vaso derrama outra coisa. O problema é quando no teu trabalho alguém lhe afronta, em vez do vaso derramar vinho novo, o vaso derrama outra coisa. Não dá. É vinho novo, em odre novo, é o evangelho todo, para o homem todo. Não dá para repartir. Não dá para caminhar pela metade. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, haja ações de graça. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Aí você está falando, pensando, poxa, mas estou vindo aqui, domingo, queria ouvir uma palavra para minha família. Poxa, queria sair daqui feliz, celebrando. Querido, Deus só corrige a quem Ele ama. Deus só corrige a quem Ele ama. E o Senhor está nos conduzindo para um lugar de crescimento, de rompimento, de avanço, que depois, se não corrigir agora, não dá para corrigir depois. Se não ajustar agora, não dá para ajustar depois. Se não estreitar agora, não dá para estreitar depois. Você entende o que eu estou dizendo aqui, amém? Está fácil ou está difícil? Está duro ou está tranquilo aí? Amém? Romanos 1,16 diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Outra postura que nós precisamos ter no Evangelho é de sermos ministros do Evangelho. E é exatamente sobre isso que Paulo fala em todo esse texto, em toda essa perícope que ele faz. Pregar o Evangelho para você e para mim não é uma opção. Pregar a palavra de Deus não é uma opção. Sábado passado, se eu não me engano, retrasado, foi o evangelismo, foi isso?
Beleza, muita gente consegue ir, outras não conseguem, faz parte, e tá bom, é isso mesmo. Agora, a questão é você não pregar nenhum dia da semana, do mês, do ano. Não dá, irmão. Deus chamou a gente para ser o quê? Anunciadores do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, não tenho vergonha aonde eu for, aonde eu pisar, no meu trabalho, na esquina, na padaria, no metro, aonde eu estiver, eu não me envergonho de carregar dentro de mim, do vaso, essa mensagem que é a mensagem mais poderosa do mundo. Que mensagem? A mensagem para a salvação de todo aquele que crê. Você sabe o seu vizinho, da porta da frente, que você passa por ele e dá bom dia? Essa mensagem que está aí dentro é a mensagem que pode transportá-lo de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E em muitas circunstâncias a gente está dando bom dia, boa tarde, boa noite, e não tem sequer a condição de chegar para aquele irmão, para aquele vizinho que nunca ouviu falar de Jesus e dizer, cara, você tem 5 minutos para a gente bater um papo aqui? Eu queria te apresentar uma história, eu queria te contar uma história, eu queria te convidar para tomar um café com a gente aqui em casa e você ser testemunha de Jesus. Porque, meus irmãos, o Evangelho ou tem a ver com isso, de pregar ao Cristo, que nós estamos aqui, ó, todo mundo reunido, cantamos, pulamos, batendo palma, celebramos, vamos sair daqui animadão. Mas se isso aqui não fizer efeito lá fora, não sei. Não sei. Paulo está dizendo, esse tesouro foi posto em vasos simples, comuns, normais, para que a mensagem seja mais atraente do que o recipiente que carrega. Sabe, mano, às vezes as pessoas estão falando mais do nosso carro novo do que do evangelho que a gente carrega em si. Às vezes as pessoas estão falando mais da nossa vida conjugal em casa do que daquilo que a gente tem como mensagem para pregar. Qual é o principal assunto que as pessoas falam a seu respeito? É de si mesmo ou daquilo que você tem que carregar no seu espírito? Eu não sei, queridão. Essa mensagem só está cortando aí, porque durante a semana ela cortou aqui. Porque a Bíblia vai falar que ela é uma espada de 2 gumes, afiada, e ela corta entre ossos e medula, juntas do espírito e da alma. E ela é capaz de discernir as intenções da mente e do coração do homem. Então ela só pode cortar aí, se cortou aqui primeiro. E o Senhor tem me confrontado e dito, ei, você precisa crescer. Você precisa avançar, você precisa amadurecer em amor, em compaixão, em graça, em misericórdia, em estender a mão. Você precisa se parecer comigo. Ei, ho! Se nós não nos parecermos com Ele, nós não somos seus discípulos. A Bíblia vai falar que os cristãos foram chamados cristãos porque eles eram parecidos com o tal do Cristo. E ali, um cristão. Por que um cristão, querido? Porque eles eram parecidos com Jesus no falar, no andar, no vestir, na comunicação. Será que no seu trabalho você é o famoso 007? Será que nas conversas de bate-papo você entra e sai e não deixa uma semente? Por que eu estou te falando isso? Porque enquanto eu prego aqui, o Senhor está me lembrando de uma situação. Eu estava batendo um papo assim num café do trabalho, e aí surgiu um assunto, e eu intencional entrei. Falei, rapaz, isso aí está errado. Não é assim não. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. E aí eles abriram um espaço, ficaram me olhando e eu entrei. Discorri um pouquinho do texto, expliquei, fiz uma aplicação rápida. E aí o comentário de uma senhora portuguesa foi, ora, pá, é verdade, já nem precisamos ir na missa domingo. Cara, eu saí dali com o meu espírito saltitante. Porque eu falei, eu consegui pregar o evangelho para esse povo.
essas pequenas portas, essas pequenas lacunas que as pessoas dão para você. Ei, deixa eu te dar um conselho aqui. Os problemas que as pessoas te contam não é para ser fofoca, é para serem ferramentas de evangelização. Se alguém chegar para você te contando um problema, nossa, lá em casa essa semana, olha um problema, você já fala e fala, opa, peraí, já entendi, Jesus é uma porta para eu entrar com o evangelho aqui. Porque, querido, a igreja que não consegue anunciá-lo como ele é, vai ter muita dificuldade de parecer com ele. Você está comigo aqui? Você está com uma carinha assim meio xoxa. Mas não fica não. Uma casa simples de telha, muro de barro, chão de terra. Chamaria atenção? Chama atenção? Você passar na frente de uma casa, muro de barro, pau a pique, telha. Eu acho que no Rio de Janeiro não tem muito isso. Eu acho que mais para o Nordeste tem mais essas casas assim mais simples. Aí você passa na porta e você vê uma Ferrari lá dentro. O que vai te chamar a atenção? A casa ou a Ferrari que está no quintal da casa? O quê? A Ferrari que está no quintal da casa. Querido, é só a gente fazer um paralelo. O que tem que chamar a atenção dentro do nosso coração, da nossa própria vida, é o evangelho, e não a gente. Jesus não quer que nós chamemos atenção para nós mesmos, mas Ele quer que a gente consiga chamar atenção para aquilo que a gente carrega. Por isso é que Paulo vai dizer, é a excelência desse tesouro em vasos de barro. Vasos simples, sem nenhum tipo de valor. O nosso único direito. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você nem curta muito, talvez não seja a sua linha teológica, mas o único direito do ser humano era ser condenado. O único direito do homem era ser condenado. O único. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia e bondade, decidiu enviar seu Filho à terra, e através dele, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo aquilo que a gente tem hoje é para dar glória e ficar felizão, meu irmão. E aí, Joe, como é que a gente o desânimo? É entendendo isso, que, poxa, está faltando, mas eu ainda tenho muito mais aquilo que eu mereço. Aleluia. Você entende isso, queridão? Não é fácil entender. Não é fácil. O inimigo sabe o tesouro que carregamos. E por esse motivo, nós seremos provados todos os dias. A única maneira de testar a qualidade de um produto é fazendo com que ele passe pelos mais rigorosos testes de qualidade. Quando você chega para comprar o seu carro, você compra um carro sem medo que aquele carro venha com defeito. Por quê? Porque você entende que antes de ele ser colocado à venda, todos os testes de qualidade foram feitos. Correto? Todos. Então você compra sem medo, sabendo que aquilo ali foi atestado, verificado e foi aprovado e foi colocado para ser comercializado. E como é que Deus testa o vaso que Ele põe a sua mensagem? Está escrito aí. Somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. E o nosso homem interior é renovado dia após dia, mesmo que exteriormente ele se desgaste. Querido, o vaso ele pode até ficar arranhado por fora. O vaso pode até ficar craqueladinho por fora, sabe, faltando pedacinhos. O vaso pode ficar opaco, sabe, não tem pintura, só tem, tu olha um vaso que não dá nada, mas ele está sendo testado, pressionado, aprovado, para quê? Para que ele passe pelo teste da capacidade de ser uma bênção. Amém. Querido, por que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome? Porque ele rejeitou coisas que pertenciam a ele por um tempo, para que lá na frente aquilo pudesse voltar como forma de honra. Você quer ser honrado por Jesus na jornada do Evangelho? Não tem só problema, o Evangelho também tem bênção. Mas você quer ser abençoado? Abra mão de algumas coisas por agora, para que daqui a pouco o Senhor possa honrar a sua vida.
Abra mão um pouquinho do seu tempo. Deixa a Netflix de lado, deixa o YouTube de lado, deixa o videogame de lado, deixa as coisas de lado, vai orar mais. Sabe aquele livro que você gosta, aquele livro lindo que minha esposa adora ler também. Mas deixa um pouquinho o livro secular de lado. Se debruça sobre ela. Sabe, deixa de lavar o carro um sábado. E tira um sábado para subir um monte da vida desses aí para orar, sei lá, caça um lugar, vai para o seu quarto, tranca a porta, fica lá, ninguém te incomoda. Por que eu estou te dizendo isso, queridão? Porque viver o evangelho de forma rasa não é evangelho. Amém? Ou não? Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples. Você vai num clube aquático. Quantos já foram num parque aquático aqui? Aqui no Portugal eu nunca fui. No Brasil tinha o Rio Water Planet, tinha vários. Se alguém pega você e fala, chega aqui, tá vendo todo esse parque aquático? Aí tu fala, pô, agora eu vou brincar aqui e vou meter o louco. Aí o cara fecha todos os brinquedos legais e fala, a sua piscina é só essa aqui, a água só é até aqui. Como é que você ia ficar? Frustra. Tu ia falar, caraca, mano, saí de casa para isso. Pô, queria mergulhar, queria ir no fundo, queria dar uns mortal para trás, um negócio doido. Assim é a vida do cristão que não se aprofunda em Deus. Existe uma piscina gigante para você entrar, mas às vezes você está caminhando só com a aguinha ali, ó. E caminhando ali, existem tesouros escondidos em Cristo, como diz a Bíblia, que a gente não consegue experimentar. Existem riquezas ocultas no Senhor que a gente não consegue compreender. E essa palavra, ela tem um objetivo muito claro, sim. É mexer contigo por dentro. É te sacudir por dentro. A minha intenção aqui não é que você saia animado. Hoje não. A minha intenção aqui é que você saia pensativo daqui. Chegue na sua casa enquanto você almoça. Você vai pensando na mensagem que foi pregada e falando, rapaz, eu preciso melhorar mesmo, mano. Eu estou dando muito mole ainda. Aí você vai dizer, por que você está dizendo isso, Diogo? Porque eu canso de sair daqui e ir para casa. E a minha esposa fala assim, o que foi? Tá tudo bem? Eu falo, não está bem, eu só estou lembrando aqui do texto que foi pregado. Porque se o texto que foi pregado não entra em mim, não amplia por dentro, está servindo de quê, meu irmão? A minha intenção hoje não é te animar, a minha intenção hoje é te mostrar o quanto você precisa crescer. E se você não entende isso, desculpa, você não entendeu nada. Porque se eu, enquanto cristão, não entendo que a cada novo dia eu preciso crescer de glória em glória, eu não entendi nada. Querido, e para terminar, as nossas tribulações, leves e momentâneas, quando comparadas à gloriosa recompensa que nos espera, elas sim são de fato leves e momentâneas. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe, as suas lutas, as minhas lutas, elas são grandes, muitas das vezes são mesmo. São difíceis? São mesmo. Mas quando eu faço um paralelo do que eu estou passando com aquilo que me espera, e eu ponho uma do lado da outra, eu vou conseguir dizer como Paulo, essa leve e momentânea tribulação, essa leve situação que eu estou passando aqui durante um período de tempo, é muito pequeno, ele é leve sim, porque a glória, o peso não está na tribulação, o peso está na glória que está sendo produzida. Você pode ficar de pé aí no teu lugar, meu irmão? Que hoje o Espírito Santo de Jesus possa pegar o teu coração e fazer você olhar para aquilo que está lá na frente.
Romanos 3,5 diz: e não somente isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência é esperança. E a esperança não traz confusão. Querido, Deus está te pegando nesses dias e te pressionando. O Senhor está te pegando nesses dias e está te pressionando. Não é para te matar, mas é para te testar. Porque se você conseguir dar glória na pressão, você vai dar glória em qualquer lugar. Deus nesse dia está deixando você começar a ser perseguido por algumas circunstâncias. Mas não é porque Ele esqueceu de você num canto e te deixou largado. Não. É porque se você continuar conseguindo segui-lo mesmo perseguido, Ele sabe que você aprendeu o caminho. E quem aprende o caminho nunca mais fica desviado. Oh, Shoharamagasodere Aramassuri Kechubiandere Karabas. Talvez você tenha ficado perplexo diante de algumas situações da sua vida, mas o Senhor não te desamparou, querido. Deus está permitindo as perplexidades da vida para que você encontre contentamento apenas na presença de Deus. Meu Deus, há uma glória sobre nós, há uma presença de Jesus sobre nós. Querido, quando a gente encontra prazer em outras coisas, quando a gente encontra alegria em outras coisas, quando a gente encontra contentamento em outras coisas, Jesus se torna só um adereço, Jesus se torna só um detalhe. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã para nós: eu preciso ser a sua única alegria. Eu preciso ser o seu único prazer. Santo, 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 santo é o Senhor. O Senhor está esticando a corda. O Senhor está esticando a corda. Estica, Jesus, estica a corda. Faz subir o nível das águas. Faz subir o nível das águas. Faz subir o nível das águas. E o Senhor nos convida nessa manhã: entra nas minhas águas agora. Entra nas minhas águas agora. Há um rio de águas vivas que flui desse altar. Há um rio de águas vivas que flui desse lugar. E por onde ele passar haverá vida. Por onde ele passar haverá restauração. Por onde ele passar haverá quebrantamento. Por onde ele passar haverá curas. Oh, 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 oh. Querido, nessa manhã, eu não sei quanto tempo você tem se afastado de Jesus. Talvez você entrou aqui nessa manhã e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou talvez você está aqui, mas não tem caminhado como deveria. E nessa manhã Jesus está dizendo para nós: toma jeito,
se conserta. O tempo é curto, os dias são maus. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Eu queria te dar liberdade. Se você sentir no teu espírito que você deve se reconciliar com Deus, você possa vir aqui à frente. Você não é obrigado a nada, você é livre. Mas se você sentir que algo em você precisa de mudança, que algo em você que precisa ser mudado, que algo em você que precisa ser transformado, eu quero te convidar a sair do teu lugar. O Espírito te puxa e te traz para um lugar de quebrantamento, de amor. Você é de barro, mas a glória de Deus é eterna. Show, show. Vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Flua, 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 flua. Flua, 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 Espírito Santo. Vai pegando o teu povo no meio do caminho. Vai pegando o teu povo no meio do caminho. Assim como os discípulos, o caminho de Emaús. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã. Assim como aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, o Senhor me diz que existem pessoas aqui que estão deixando Jerusalém e estão saindo do lugar da presença. Eles estão indo lá para Emaús, porque eles não querem esperar o tempo da visitação. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas tem gente que não quer esperar o trabalhar de Deus. Tem gente que não quer esperar o agir de Deus e está tomando decisões com as próprias mãos. Mas Jesus, nessa manhã, Ele foi lá no caminho de Emaús te encontrar. E aqui hoje, assentado, repartindo o pão da palavra, os teus olhos se abram agora. Que os teus olhos se abram agora. Que todas as escamas caiam agora. Que todos os grilhões caiam agora. Que todas as cadeias caiam agora. Senhor, em nome de Jesus, começa a fluir os teus rios. Eu queria 2 mulheres de Deus para orar aqui. O Senhor está movendo as águas. Pastora, pode orar por uma delas. 2 mulheres para orar. Isso, começa a fluir. Começa a fluir. Restauração, restauração. Restauração e quebrantamento. Restauração e visitação de Deus. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Coloca a mão no teu peito aí, coloca a mão no teu peito. Existe fogo de Deus, existe um fogo de Deus. Receba, receba do Espírito. Receba do Espírito hoje. Um vinho novo, um azeite novo, um óleo novo.
as irmãs com fogo. Restaura, restaura. Seja restaurada, minha irmã, em nome de Jesus. Seja restaurada em nome de Jesus, Cristo. Que o Senhor visite vocês hoje. Fogo do Espírito.